Existe assim muitas crenças, né? A ideia da divinização do ser humano, pessoas que se tornaram deuses, né? E a gente consegue enxergar isso, por exemplo, no Campbell, né? O Herói das Mil Faces. O Campbell é o do mito, é É o poder o... do mito, Ah, o poder do né? mito, né? E a jornada do herói? Exatamente. Ah, tá. E aí aquela questão, né? Essas pessoas elas passaram por uma jornada até chegar aonde elas precisavam, né? Pessoas que foram divinizadas. Em Roma era comum divinização das pessoas, né? Então aí você vê que essas pessoas elas eram boas, elas eram más ou elas eram fora da curva? Por que que elas foram divinizadas? Será que elas eram boas o tempo todo a ponto de serem deuses? Será que os deuses são bons? É. Que é um questionamento perigoso, Sim. né? Você perguntar se o divino é bom. O que é ser bom? Por que que você joga nas costas do divino a responsabilidade para ele ser bom? Ou você só fez uma coisa errada porque você foi influenciado por aquilo? Então, isso é uma coisa a ser falada. Né? E em relação às divindades, né, a questão do comportamento, né, quantas pessoas, se você olhar para a mitologia grega, quantas mulheres foram perseguidas porque se vingava nelas das traições de Zeus? Nossa, as tragédias gregas, né? Esses dias, assim, eu tô estudando muito, né? Estudos clássicos atualmente, tô me dedicando a isso, faço parte até de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Cariri. E, cara, todo dia que a gente liga o jornal, a gente vê uma tragédia grega. Né? A Medeia matando filha, você vê o jornal, você liga a mulher que mata a filha. Né? Você vê a traição que acabou tendo morte do tio, do pai. Meu, todo dia tem uma tragédia grega sendo renovada. E outra questão que eu tô também estudando atualmente é a questão da origem da corrupção. E hoje a gente reclama muito, né? Ah, nossa, como o Brasil é corrupto. Como que existe corrupção? Como que o Brasil permite ter corrupção? Mas parece que é uma coisa que, se você vai parar para estudar na história, Roma, que é o berço dos intelectuais, que tinha a república, uma república filosófica, o que era aquilo? Quanto de corrupção que tinha lá? A questão da corrupção ela é sistemática, ela é endêmica, ela é. Não existe essa questão de não ter a corrupção, É. mas sim como a sociedade lida com essa corrupção. Nas pequenas corrupções, as grandes corrupções, que até quando a gente fala de crime, né, os pequenos crimes, os grandes crimes, É. quais são os crimes aceitos pela sociedade? Por que piratear é um crime aceito? Né? Porque as pessoas olham para os menores crimes, mas quando elas vão falar de crime, elas vão falar de punição, elas querem a punição máxima para qualquer coisa. É Sim, uma sociedade profundamente vingativa. sim. Né? Porque se você olhar para o sistema penal brasileiro, por exemplo, 700 mil presos, 700 mil detentos, 400 mil não sentaram na frente de um juiz para poder explicar o que aconteceu, para serem ouvidos. Mas, ao mesmo tempo, você escuta a sociedade dizendo, eles estão lá. Você vê qualquer comentário de alguém que foi preso em rede social, você vai ver vários comentários, está lá. Se foi preso foi porque mereceu, tem que prender e jogar a chave fora. Tudo bem, crimes hediondos, o nome já diz que tipo de crime que é, a qualificação e a punição. Mas e quando o sistema de reconhecimento facial te reconhece, né, de uma forma errada ou de uma forma racista? Sim. Né, e você vai preso, você tem que justificar que não foi você. Não, não, pelo amor, eu estava trabalhando naquele momento. Ou a pessoa está saindo do trabalho e toma um tiro nas Porque costas tava com um porque, guarda-chuva. porque alguém confundiu. Nossa. Confundiu o quê? Uhum. Qual é a característica física que te fez acreditar que aquela pessoa era culpada a ponto de levar um tiro pelas costas? Sim. E outra, tem que pensar também porque se cobra, né? Se fala que aprende, mas solta. Só que independente de soltar daqui a 10, 15 ou 20 anos, a sociedade vai ser a mesma. Então a gente tem que pensar não só na forma punitiva da Uhum. justiça, Uhum. mas a gente tem que pensar também em prevenir, né? Em reestruturar a sociedade Sim. para prevenir que cresça a questão da criminalidade e tudo mais, né? Sim. E também a gente cobra tanto, mas ao mesmo tempo a gente se alimenta da violência da sociedade. É normal a gente chegar, sei lá, talvez, né, não sei, que eu tô. Mas a gente chegar em casa de alguns parentes e a televisão ela tá sempre ligada naqueles telejornais que não estão informando.
mas estão derramando sangue É. através da violência dos outros. Sim. Mas eles também estão alimentando uma violência que está na gente. Notícias né? populares ao vivo, né? Exatamente. Ah, teve até um caso, não teve? De uma moça que ficou sabendo que o filho dela faleceu ao vivo, né? Que viralizou, né? Teve um caso, se eu não me engano, foi na Record, e teve outro caso mais recente que foi na Globo, né? Que foi na Globo que a apresentadora falou pro pai ao vivo, né, que Sim. descobriu quem que matou a filha dele. Né? E aí o cara ficou extremamente constrangido. Né? Então existe toda uma alimentação da violência que também é violência. E aí, essa cobertura ao vivo, tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? Isso começa, na minha concepção aqui, quando os primeiros grupos de compartilhamento de mensagens, as pessoas passavam a compartilhar imagens de acidentes. É. Né, acidente de moto, aí aquela imagem, aquela atrocidade acontecendo e ninguém parando para pensar que aquilo podia causar um trauma, a família podia ser respeitada. Eu lembro quando eu estava na faculdade e houve o acidente aéreo dos Mamonas Assassinas, né? A galera compartilhando foto, na época não tinha rede social, o pessoal levou fotos do acidente, né? Foto dos corpos mutilados. Tô falando isso em Guarulhos, estamos aqui Olha em só. Guarulhos, né? A banda nacional de Guarulhos, Sim. né? A galera compartilhando fotos, mostrando, né, os corpos dos músicos e achando aquilo, gente, fantástico. Né? Um acidente comoveu milhares de pessoas e as pessoas compartilhando as imagens. Então, assim, a banalização do mal é isso. Banalização do mal. Isso é a banalização. Banalizou Aconteceu. a dor, banaliza tudo. Acontece Em nome da notícia, em nome da verdade, você vai expor aquilo ali da pior forma possível. E não é só individual, existe toda uma estrutura que faz com que aconteça, né? Toda uma burocracia, toda uma cultura que faz com que aconteça, que o mal seja banalizado. Isso é importante, a gente não tá aqui atacando as pessoas, né? A gente tá colocando que a nossa cultura se alimenta disso, querendo ou não. Eu achei muito engraçado, eu tive uma experiência recentemente lendo Tartaruga Ninja. Lendo o primeiro encadernado do Tartaruga Ninja, tem uma cena que um prédio vai desabar. E aí tá tendo uma cobertura de jornal, e aí o jornalista fala, vai cair o prédio. Ele não fala assim, sai daí, se salve. Ele fala, vai lá gravar, tira foto. Muitas vezes as pessoas estão vendo um crime acontecendo, estão filmando e não estão interferindo naquele. A gente está assistindo atualmente, né, uma atrocidade acontecendo no Oriente Médio. Sim. Diariamente, a mídia, a gente é bombardeado nas redes sociais por bombardeios, por crianças sendo mortas, mutiladas. Tudo em nome de uma vingança. E algumas pessoas compartilham essas crianças, essas fotos. Aí que tá, né? Essa questão. É uma sátira, Tartaruga Ninjas. Mas é isso, a gente tá vendo isso agora, como você bem disse. Porque nada justifica uma ação terrorista. Nada. Né? Não se defendem grupos terroristas. Sim. Né? Se um grupo terrorista agiu, né, e causou um mal, você não vai causar um mal maior. Né? A gente pode entender que sim, essas pessoas precisam ser presas, precisam ser punidas, né, no devido rigor da lei. Mas você não pode promover uma vingança em escala global, né? Vou usar uma palavra forte aqui, um genocídio, em nome de se vingar, né, da autodefesa. Quantas crianças precisam morrer? Né? Quanto vale a vida de uma criança palestina? E aí, é até difícil continuar falando depois disso, né? Porque é realmente algo assim, é pesado de se pensar. E a nossa realidade, não é uma sátira igual a gente vê em quadrinho, filme. E uma coisa que começamos falando de Hannah Arendt, falamos de nazismo, e a gente está vendo isso acontecer, né? Um território cercado, controlado, onde a ajuda humanitária não pode entrar, onde as pessoas estão morrendo. A gente está assistindo isso todos os dias. E há quem diga que se você lamenta a morte dessas pessoas, você é antissemita. A Hannah Arendt falou sobre isso, inclusive. Gente, para quem não entende dessa questão aí étnica, árabes e judeus são semitas, são povos da mesma origem, né, ali étnica. Então, talvez as pessoas precisariam parar de olhar para essa palavra e passar a se olhar para as questões políticas que envolvem isso. Porque de repente você vê um presidente de uma outra nação dizendo que dava para construir um parque ali, dava para construir um resort numa terra ancestral onde as pessoas estão sendo mortas diariamente. E em última análise, o Eichmann em Jerusalém é um livro que foi publicado em 1963. E a gente tá o julgamento foi em 61, né? Foi. É impressionante.